Não tem essas profecias que Deus levou alguém do inferno e viu que tem crentes lá. Amado, isso é anátema, é maldito, é mentira. Deus disse que o inferno foi preparado para o diabo e seus anjos. Então são coisas que as pessoas começam a tirar. Olha, Deus me disse, começa a falar, não. João disse, aquele que me enviou, ele me enviou para batizar. Ele disse, eu não conhecia, mas aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse, aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, este é o que batiza com o Espírito Santo. Vamos aprender isso depois, temos que aprender. Paulo fala um só batismo. Nós falamos na igreja, tem que falar 3 tipos de batismo. Nas águas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? E o batismo do Espírito. O batismo em nome de Jesus e do Espírito. Nós temos que estudar isso, mas nós vamos falar especificamente sobre o chamado de João Batista. Batismo nas águas, sim, batismo nas águas. Então, o primeiro passo é acreditar que João Batista, que é quem recebeu a palavra de Deus para batizar com água. E foi dito, para manifestar Jesus, o Cordeiro a Israel. Porque hoje existem vários ensinos diferentes sobre o batismo nas águas. Uns dizem que é para a salvação eterna, outros dizem que é para tirar o pecado, outros dizem que é um ato de confissão de fé. Deve ter outros mais, eu trouxe os principais que você vai ouvir em muitos lugares. Um diz que é para a salvação, tirar o pecado, diz não, é só um ato de confissão. O crente tem que confessar para as pessoas, tem que mostrar publicamente que ele se converteu, então nós batizamos ele como um ato de confissão de fé. Mas é isso mesmo. Biblicamente, para que serviu o batismo nas águas? Lucas 3, capítulo 3, versículos 2 e 3. Sendo os sumos sacerdotes Anás e Caifás, veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. Então João seguiu uma voz de Deus. Como foi essa palavra, versículo 3? Ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Então está aqui. O autor da obra, o que foi incumbido por Deus de pregar o batismo nas águas, diz: é o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Você vai entender, para apresentar aquele que tinha pecado. Então, houve um momento que João Batista estava na lei, e a lei dizia que você tinha que sacrificar o animal. João Batista não sacrificou, ele veio trazendo uma voz de Deus, uma autorização, um mandato de Deus para batizar nas águas, para apresentar o cordeiro. Você vai entender que isso fazia parte do ritual. Lá dado a Moisés, que Arão começou na época do sacrifício, Jesus estava substituindo esse sacrifício. Então, segura aí que você vai entender. Era o sinal de que tinha se arrependido, era o batismo. Entenda, amado, primeira coisa, deixa eu dizer uma coisa que a igreja, parte da igreja, a maioria não entende. Você não sacrificava, você não batizava, e aquilo estava resolvido. Primeiro você se arrependia. Ninguém entende isso, poucos entendem. As pessoas acham simplesmente o ato de você batizar, não. Primeiro você se arrepende. Sempre foi o ato de arrepender. Arrependeu, reconheceu os teus pecados, então agora o sinal que você vai dizer do arrependimento é o batismo ou o sacrifício dos animais. Nunca foi o sacrifício que tirou. Ele era o símbolo. Mas primeiro vinha o arrependimento, o reconhecimento do pecado. Não adiantava você ir lá e sacrificar, né? Você lembra quando o rei Saul, ele desobedeceu a voz de Deus? Deus falou: extermina tudo. Ele foi lá, deixou os animais. Quando Samuel chegou, ele disse: não, eu deixei aqui, eles deixaram, nem eles deixaram, o povo deixou os melhores que nós sacrificarmos a Deus, né? Oferecer sacrifício a Deus. Ele disse:
ação. Não sabe que é melhor obedecer do que sacrificar. Então não adianta você estar todo errado, começa a subir um monte, jejuar. O coração não muda. Ele está na igreja, as igrejas, você não vê. Eu estava conversando com uma pessoa, mas como que você pode dizer que nós estamos a maioria de luz, de crentes no Brasil, e nós temos o Brasil desse jeito? Tem uma coisa errada, mas as pessoas não param para analisar. Porque Deus disse: meu povo chama meu nome, se orar, humilhar, se converter, eu ouvirei, sararei a terra. Isso é a palavra de Deus. Então, se não está sarando essa nação, tem alguma coisa, nós temos que parar. Não estou apontando o dedo para ninguém, estou dizendo, há um erro. Há uma falta de entendimento nas igrejas, passado para o rebanho não reproduz.